Saudações a todos que nos veem mais uma vez através deste vídeo apresentação, neste dia especial que queremos também sinalizar com mais um volume da tradução do livro de Mormon para a língua cabo-verdiana. E apresentamos o primeiro de Nefi, o volume 1, que já tínhamos feito a tradução para a língua cabo-verdiana. E agora, o volume 2 é o livro de Éter, que intitulamos, na língua cabo-verdiana, Lugar de Novo Jerusalém, que foi tirada do versículo no livro de Éter. Então, o livro de Éter é um livro muito especial porque a posição que este livro se encontra no livro de Mormon tem uma mensagem muito importante. Então, porque sabemos que o livro de Mormon tem um total de 15 livros. Então, o livro começa com o primeiro de Nefi. Então, o primeiro de Nefi é o livro que nós, se uma pessoa vai ler o livro de Mormon pela primeira vez, encontra o primeiro de Nefi. Agora, interessante é que o livro de Éter, a sua posição no livro de Mormon é praticamente o último livro. Moroni, que compilou esse livro, porque foi tirado das placas que eles encontraram na época do rei Limi. Então eles encontraram essas placas e resumiram, e Moroni resumiu a história dos Jareditas e chamou livro de Éter. E Moroni, quando ele resumiu esses escritos, ele praticamente pensou que era o último livro que estava para escrever. Depois ele soube que teria que escrever mais, que é o livro de Moroni. Então o livro de Mormon termina com o livro de Moroni, mas praticamente o livro de Éter é o último livro do relato histórico dessa civilização jaredita. Então está no penúltimo lugar. É o 14º livro no total de 15 livros no livro de Mormon. Então isso era para mostrar que começamos com o primeiro livro, que é o livro de Nefi, e sensivelmente terminamos com o livro de Éter. Mas o interessante é que cronologicamente o livro de Éter é o primeiro, deveria ser o primeiro livro no livro de Mormon, porque é onde a história se inicia no hemisfério ocidental. Então, os Jareditas são um povo que saíram de Jerusalém, da antiga Babilônia, praticamente logo depois da dispersão da Torre de Babel. Então, isso mais de 12.000 anos antes de Cristo. Então, deveríamos ter começado com o livro de Éter se fôssemos escrever uma história cronológica, num tempo cronológico, mas não é o caso. O livro de Mormon começa com os nefitas que saem de Jerusalém no ano 600 a.C. Então, essa posição por quê? Porque há certo paralelo, há um padrão que o editor desse livro de Mormon quer nos passar, que no Novo Testamento diz: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Esse é o padrão da mensagem desses dois livros estarem. O primeiro de Nefi, que embora contém 600 anos de Cristo, está primeiro no livro de Mormon. O livro de Éter, que é mais, que acontece em primeiro lugar, a história dos Jareditas, está praticamente como o último livro no livro de Mormon. Então, esses dois povos têm uma história muito semelhante. Já dissemos, os Jareditas saíram da Torre de Babel na época em que Deus confundiu a língua dos povos e guiou-lhes através do deserto, ensinou-lhes como construir um barco, deu-lhes guia, uma pedra brilhante que o irmão de Jared, uma história de muita fé, podem ler depois,
tinha que colocar essas pedras brilhantes no barco que Deus lhe ensinou como fazer, navegaram através do grande oceano até chegar à terra que eles chamaram Terra Prometida. Da mesma forma, os nefitas estão em Jerusalém, de iminente destruição. Deus lhes encaminha através do deserto. Eles recebem guia, uma bússola chamada Liaona. Depois, eles constroem barcos, navegam através do oceano e chegam numa terra que eles designam de Terra Prometida. Ou seja, a mesma terra que os jareditas já tinham vivido. Agora, vou ler, vai ser no crioulo, porque o livro é no crioulo. Quando os jareditas chegam na terra, há uma cláusula, porque é uma terra prometida. Então, aqui diz o seguinte, sobre o que Deus disse para esse povo. E jurava na Seraiba para irmão de Jared, mas quem é que habita aquele terra prometida ali de aquele tempo para diante, para sempre, deveva servir verdadeiro e único Deus vivo, ou esta barreira horas que tudo se raiba vinha ribadez. Essa é cláusula, esse é convênio desta terra. A modo esta forma que ele era uma terra prometido mais do que qualquer outra terra. Então, Jaredita estrado de Babilônia, levado para uma terra que é mais escolhido do que qualquer outra terra, mediante um convênio de que este tem que servir Deus ou está destruída daquela terra. Então, aquele que era convênio de Jareditas habita aquela terra prometida, ok? Então, o que também acontece, infelizmente, se torna grande civilização, teve uma grande ascensão. O livro de Éter também mostra que teve num povo, nenhuma civilização, de naquela altura, Jareditas foi grandemente abençoado no hemisfério ocidental, que se torna uma grande civilização, ok? Então, o que também acontece? Infelizmente, acontece parte trágica. Esse também quebra aquele convênio de terra. E se não bem, por exemplo, na Éter, capítulo 11, capítulo 11, versículo 21, está falando o seguinte. Mas Éter, aquele profeta último nesse, falou, em Nordeste mandava, vinha outro povo para tomar a terra. E te das poder, se me bem com Jareditas, nesse caso, descendentes de Jared. Então, o que acontece? Cláusula é uma que servia a Deus que levasse para aquela terra, Deus a trazer outro povo. E é aquilo que acontece. Então, os Jareditas teve uma grande guerra, eles destruíram totalmente, e é no fim de ciclo de história de Jareditas que um outro povo também habita hemisfério ocidental, ou terra prometida, que é ali que entra esse primeiro de Nefe, 600 anos antes de Cristo, que já não mostra, está bem de Jerusalém, 600 anos de Cristo, com queda de Jareditas. Então, Jareditas está destruído, no fim da história de Jareditas, está inicia a história de Nefitas. Então, coisa que uma promessa que Deus também está fazendo para o povo de Nefe, nesse caso, que fica conhecido como Nefitas. Nefe fazendo essa promessa quando esse sai de Jerusalém está no deserto. Deus falou, e se você guarda os mandamentos, você prospera e você é levado para uma terra de promissão. Sim, uma terra que me prepara para boa. Sim, uma terra que escolheram mais do que tudo outros terras. Não repara semelhança de linguagem. Mesmo promessa. Então, quando Jareditas cumpre convênio, Deus leva Nefitas. E eles prometeram a mesma coisa. Mas se eles guardam mandamentos, de levar para aquela terra. Cláusula de aquela terra é que ela guarda mandamentos, serve Deus. Que é terra que é prometida. Terra de promessa, terra que Deus promete no hemisfério ocidental. Mas a mesma coisa também acontece com Nefitas. Nefitas também acaba por bem desobedece, esta tem essa ascensão,
Cristo te ministra e esta forma uma grande nação, uma grande civilização, mas infelizmente esta abandona aquele convênio e esta tem suas queda. Então, na queda de nefitas, também começa um terceiro ciclo, que também está no livro de primeiro de Nefi, onde Nefi está hoje outro povo que também habita a terra prometida. Então, nesse caso, Nefi está hoje o seguinte, aquela terra que gosta de dado, está bem perder, que é importante para dias de hoje, que é importante para esse terceiro ciclo, ok? Na primeira Nefi, capítulo 13, versículo, a partir de versículo 14, chama assim, e conta-se que hoje um monte de gentios na terra de promissão e hoje a raiva de Deus que estava riba descendentes de meu irmão e gentios pajás e fris. Então, nós não conhecemos na história secular como nome de índios americanos. Mas na história de esse livro, que é sede, esse livro também ensinaram a índios é sede de Jerusalém. Okay? Mas é uma civilização que Deus trouxe de Jerusalém, mas é de casa de Israel, mas tinha que habitar aquela terra ali para convênios, desobedece esse convênio. Então, Nefi está hoje a ser descendência de seus irmãos, que é índios americanos, num longo tempo depois, naquele terceiro ciclo, ok? Então, vamos dizer que Nefi está falando, mas a raiva de Deus estava riba descendente de seus irmãos. Por isso que aguarda aquele convênio de servir Deus naquela terra prometida. Então, ele está falando 15, onde o Espírito de Deus mas estava riba gentios. Gentios é povo que cai de casa de Israel, ok? E esse prospera e esse dado terra como seus herança. E onde mas era assim manhã povo antes de se destruir, ok? Então, nesse terceiro ciclo, que também acontece destruição de lamanitas, que não conhecemos no livro de Mormon e que nós não conhecemos na história secular, como índios americanos, gentios também dado América como seus herança. Então, é fala também, onde uma pátria mãe de gentios estava arrumado para a guerra contra eles. E onde o poder de Deus estava pois, e a raiva de Deus estava riba tudo que que arrumava para a guerra contra eles. Essa visão é uma visão também que, se não pôr na perspectiva cronológica, é batizado por história secular. Então, não sabe de puritanos e de aquele que está chamado pilgrims, que saem de Inglaterra, ok? Na Mayflower. Então, chega nos Estados Unidos, ou antes América para os Estados Unidos, é quando que eles ganham independência e os Founding Fathers, ou que está falando, pais fundadores, acaba para que as 13 colônias cria que estava unido. Então, Constituição e daquele termo Estados Unidos. Mas você que Nefi está hoje ali, Nefi está hoje desde o povoamento da América para gentios, ok? E isso está hoje uma coisa importante, lição, é uma coisa importante, é falar hoje uma gentios que tinha saído de escravatura, libertado para o poder de Deus, de modo de tudo que as outras nações. Essa nação, Estados Unidos da América, ele é uma nação que, de acordo com o livro de Mormon, é o terceiro ciclo de povoamento de civilização América. Ele é uma nação estabelecida para o mundo de Deus. Se que fosse mundo de Deus, de modo algum, aquele que não conhece como Estados Unidos, que serva potência, que ele é econômico, tudo mais. A modo é simples, não estou bem na história, não estou a dizer, mas quem que colonizasse, que a Inglaterra, ele era a maior potência militar na época, ele era a maior potência marítima na época. E colônias, que as 13 colônias,
era simplesmente essas colônia que se administrava a qualquer país na África, né? Que também estava sob jugo colonial, ok? Modo que alguns homens conseguiram reunir sem treinamento, basicamente militar, sem grande armamento, conseguir derrotar maior exército daquele tempo. É aquilo que nesta está falando. Me hoje, gentios que saem de escravatura, aquela escravatura ali para modo dizer, eles fugem para a liberdade religiosa. Então, quando eles vêm naquele Mayflower, que chega o que nós hoje não conhecemos como Estados Unidos, né? Se começa povo a Nova Inglaterra, então que se dá aquela cidade em nome de Jamestown, em memória de King James na Inglaterra. Então, eles fazem um pacto que chama Mayflower Compact, ou Pacto de Mayflower, que é barco que eles vêm nele. Mesta adorava Deus, incrível. Então, eles fazem um pacto, mas habitar aquela terra ali, mas sair da Inglaterra, mas fugem de perseguição religiosa, como na Europa que tinha aquela liberdade religiosa. Então, quando que eles vêm ali, em 1620, aquele é pacto que eles fazem, mas seguem Deus. E nós não temos livro de Mormon está falando, mas sair de escravidão, uma escravidão espiritual, mas bem por isso que puritanos escreva, viveva cristianismo de forma pura. Tem que chegar a independência de 1776. Então, o livro de Mormon está falando, é Deus que liberta, é Deus que torna a América o que é. Então, não também é um padrão ali de terceiro ciclo de povoamento de América, das Américas, dos Estados Unidos e todo o continente americano, mesmo que jareditas, mesmo que nefita, extraseram. Então, Deus inspira um homem que também, vem na barco, abre caminho para descoberta de América, que Cristóvão Colombo. Nunca li, mas Cristóvão Colombo foi inspirado para o Espírito de Deus, de acordo com o livro de Mormon, para navegar até onde que é Novo Mundo. E interessante que índios chamam índios para modo de Colombo designa de índios. Plano era Índia, para o Oriente. Quando Colombo apresenta essa proposta de ir para a América para o Ocidente, ele pensa que chegava na Índia. Então, e dá que as pessoas dão nome de índios, é por isso que se chama índios. O livro de Mormon aprende um Espírito de Deus que inspira Colombo. E Colombo também terá testemunho um Espírito de Deus que guia ele. Fica na essência, um Espírito de Deus. E no livro de Mormon, na primeira neve 13, não tem toda a história contada antes de acontecer sobre este terceiro ciclo de povoamento das nações. Mas esse padrão que não hoje de Deus está conduzindo aquele povo de um lugar que está basicamente no cativeiro, na escravidão, para um lugar de liberdade, uma terra de liberdade. Então, que ele está mostrando aquele padrão. Então, gentios se torna grande nessa terra por causa de mão de Deus. Agora, o que não está hoje ali sim é uma cima Jareditas teve aquela ascensão e queda. Cima Nefitas teve aquela ascensão e queda. Gentios de hoje em dia, ok? Esse também tem, e não está lendo o que o livro de Éter está falando. E aquele que é o propósito desses dois livros, ser colocado um no primeiro e o outro no fim, é para alertar. Como Nefitas que teve o livro de Mormon, nem Jareditas que teve o livro de Mormon, é para alertar sobre novamente o convênio de Esther. E ele está falando o seguinte ali, sobre na Éter 2, capítulo 11. E que ele está chega para nós, os gentios, aqueles gentios que não há libertado para o poder de Deus e tudo outras nações, que as nações torna grande para a morte de Deus, para que nós conste decretos de Deus, para que nós arrepende
e que continua na nossa maldade que chega por completo. Para nós que leva a raiva de Deus, todo o ribanhão, cima habitantes desta terra levava. Então é uma advertência para os gentios de hoje em dia. E outra advertência é que esta terra deve ser uma terra que, se hoje no início, tem que servir Deus. É que por isso então que esse livro, também primeiro, para mostrar que é a extensão da civilização, que é a extensão de que outra civilização, e uma advertência para os gentios nos últimos dias. Então, para não terminar, no tele Éter, capítulo 13, Éter, capítulo 13, está fala que Éter profetiza sobre esta terra, mero lugar de Jerusalém, de Novo Jerusalém, que está de Chiba de céu, e santuário santo de Nordeste. Então, aquele que é título desse livro, lugar de Novo Jerusalém. O tema desse livro é sobre a importância desta terra, sobre como que esta terra realmente é consagrado para ser lugar da Nova Jerusalém, onde o santuário de Deus desceria dos céus. Os gentios de hoje em dia não estão dando conta da importância desta terra, que é a América. Então, o livro de Mormon é direcionado para os gentios de atualmente. Contém história, contém, mas essa história volta para os gentios atuais. Espero que possam entender a mensagem que queríamos passar e que em breve terei esse livro disponível para ser lido como uma advertência, como uma mensagem de que a Nova Jerusalém será construída no continente americano. Disso eu testifico em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.